não é de todo verdade dizer que os batistas não falam de missões, não falam de evangelização. Nós também fazemos isso. É claro que nos meios pentecostais, em abono da verdade, essa questão é muito mais enfatizada. Há um despertamento muito mais acentuado de fazer missões e evangelização, inclusive de apoiar, de mobilizar fundos da igreja para fazer esse serviço, esse trabalho. Nós, pronto, investimos mais em outras áreas, mas que, ao fim e ao cabo, se nós formos ver, contribuem tudo para a edificação do corpo de Cristo. Porque se é verdade que os meios tradicionais enfatizam muito a palavra, é através dessa palavra que muitos também, pessoal dos meios pentecostais, beneficiam e beneficiam disto para poder fazer melhor o trabalho de Deus. Quando eles beneficiam, através dos comentários, através dos exegetas, através dos biblistas, que estes meios normalmente mais produzem por excelência, porque enfatizam mais isso e concentram mais nisso, e o meio pentecostal aproveitam disso. E os meios tradicionais também aproveitam, em parte também, porque a igreja, quando vai, enfim, propagando, todos nós somos cristãos, quer seja um tradicional, quer seja um pentecostal. Ao fim e ao cabo, é o avanço do cristianismo. Por isso, tanto uma denominação como outra denominação, como os meios tradicionais, os meios pentecostais, ao fim e ao cabo todo, nós estamos a prosseguir o mesmo propósito. É claro, cada um dá ênfase, porque repare, ninguém pode ter conceito bem apurado de missões, conceito bem apurado de evangelização, conceito bem apurado de serviço cristão e predisposição para servir, se não conhecer a palavra de Deus, se não tiver um pleno conhecimento da palavra de Deus, ou se não tiver intimidade com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Só a partir daí que a pessoa vai ter esse desejo e concretizar este mesmo desejo. Da mesma forma também, nós vemos de um outro lado a questão da evangelização com os meios tradicionais, os batistas, por exemplo. Não é que nós não evangelizamos, ou nós não pregamos, ou nós não enfatizamos. Podíamos enfatizar mais. Acho que tanto nós como os meios pentecostais podíamos fazer mais. No que toca a evangelização e missões, nunca se pode dizer que nós chegamos ao limite. Podemos sempre fazer mais. Mas é claro, eu tenho que reconhecer, sem qualquer tipo de problemas, de que os meios tradicionais, sobretudo os meios batistas, normalmente não se enfatizam muito. Agora, é claro, enfim, que nós também investimos muito em muitas áreas do ministério cristão. E por incrível que pareça, vou dizer entre aspas, porque isso é muito, só Deus é que sabe, mas aquele que normalmente se atribui como sendo um dos missionários mais fervorosos, pelo menos em termos pós-moderno, foi Billy Graham, que é um batista por denominação, que conseguiu atrair mais pessoas em todo o mundo na sua, enfim, longa e várias e múltiplas campanhas evangelísticas, etc, etc. Por incrível que pareça, como eu disse, é um batista que conseguiu esse feito. Agora, como eu disse, tanto os batistas como os pentecostais e outros meios mais tradicionais, visamos, em última instância, prosseguir com o Evangelho, com o cristianismo, transmitir a boa nova da salvação. É claro que nós enfatizamos mais a palavra de Deus, porque, como eu disse, a palavra de Deus é muito importante, é muito determinante por aquilo que há de vir depois. Pronto. É verdade também que não é só o conhecimento da palavra que nós temos que conhecer e também temos que fazer. Ou diz a palavra de Deus, nós não temos que ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Logo, essa ideia de praticante também desperta-nos para a ideia do serviço, para, enfim, evangelizar e fazer missões, porque isso, em última instância, é o que nós fomos mandados, fomos comissionados, a grande comissão. A igreja, sem missões de evangelização, não é igreja no sentido teológico da palavra, no sentido bíblico da palavra. Por isso, é conjugação desses esforços, mas também não se pode fazer evangelização e missões sem o conhecimento da palavra. Alguns tentam, mas esta é a razão também pela qual nós vemos muitas heresias nesses meios neopentecostais, a propagação de muitas heresias que vai se dando e que vai traduzindo-se em escândalos, em corrupções, em violações, em promiscuidade sexual,
em, enfim, secularismo e muitas outras coisas, práticas aberrantes, que estão a ser integradas cada vez mais dentro desses meios, dentro das igrejas, por causa do desconhecimento da palavra de Deus. Porque quando uma pessoa não conhece a palavra, obviamente que entra para um caminho, uma deriva de perdição. A palavra que é a nossa guia, que é lâmpada para o nosso caminho, para nos orientar. Obviamente que em última instância Deus está, mas quem conhece a palavra conhece a Deus, porque Deus também, como diz João capítulo 1, o princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, e o verbo estava com Deus. Logo, quem conhece a palavra conhece a Deus, e quem conhece a Deus também está predisposto a cumprir com a vontade de Deus. Por isso, tanto os batistas meus tradicionais que enfatizam a palavra, como os outros também que, enfim, enfatizam mais a evangelização e missões, estão todos cooperantes na obra de Deus. Ninguém está a fazer mais do que o outro, porque todos estão a colaborar. É claro, como eu disse, não é correto dizer que os batistas não fazem missões e não fazem evangelização e missão. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa dá primazia à palavra, está a tentar doutrinar, ensinar, quer dizer, uma forma também de fazer missões, porque isso depois terá repercussões, terá uma ideia de habilitar essas pessoas, munir essas pessoas de ferramentas para poderem, enfim, viver mais de forma mais correta e mais coerente com aquilo que são os desígnios da palavra de Deus. Por isso, não é de todo verdadeiro quando se diz que os batistas não fazem missão. Fazem. Há muitos missionários e há muitas igrejas, porque isso também depende de pastor que vai congregando as igrejas, etc, etc, a sua sensibilidade. Agora, é claro, sem margem de dúvida, enfatizam mais a palavra de Deus. Da mesma forma também, normalmente se costuma dizer que os meios pentecostais, o pessoal das igrejas pentecostais, os pastores e teólogos não são conhecedores da palavra. Isso também não é de todo verdade, porque nós não vamos generalizar, mas eu sei que há esses preconceitos no nosso meio em que cada um tenta mostrar que é melhor. Acho que isso nem é correto, isso é carnalidade. Mas nós também ouvimos, como eu disse, essa catalogação de que os batistas meus tradicionais não fazem missões de evangelização, não corresponde à verdade.